Olá, meus amigos e as amigas, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Este vídeo é um vídeo interessante, importante, porque eu vou trazer alguns conceitos para você que quer entender um pouco mais sobre vigilância ativa para o câncer de próstata. Se você for diagnosticado com câncer de próstata de baixa agressividade, que é o Gleason 6, ou conhece alguém que está passando por uma situação dessa, certamente você está diante de tomada de uma decisão, né? Seguir no protocolo de vigilância ativa ou partir direto para o tratamento definitivo. E com a escolha de partir para a vigilância ativa também vem outras dúvidas, do tipo, por quanto tempo eu posso ficar na vigilância ativa, qual o intervalo de repetir uma biópsia, existe risco do câncer crescer, dar uma metástase, quais os riscos de você esperar esse tempo de acompanhamento para eventualmente ser tratado. Então eu vou tentar abordar esses temas aqui muito baseados em casos reais. Inclusive a gente tem uma pergunta relacionada diretamente a isso e eu vou mostrar para vocês. Bom, então esse aqui é o objetivo da apresentação: câncer de próstata, vigilância ativa, entendendo alguns riscos e limitações. O ponto importante é posicionar vocês sobre quais são as etapas da avaliação do paciente com câncer de próstata. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Benigno, eu sou um urologista cirurgião especializado no tratamento do câncer de próstata, rim, bexiga, testículos. Trato tanto homens quanto mulheres, né? As mulheres, as doenças malignas da bexiga, do rim também, cálculos renais. Sou membro do Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia aqui em São Paulo. Coordeno uma das equipes de urologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e sou o diretor da clínica Uruonco. Aqui está o site da nossa clínica, caso você queira saber um pouco mais sobre o nosso trabalho. Antes do vídeo, lembrando que você pode pular direto para a parte que lhe interessa. Na descrição do vídeo nós temos os links aqui para as perguntas relevantes, então você não precisa assistir o vídeo todo, você pode pular direto para a parte que é mais interessante para você. Mas a primeira parte aqui são os nossos agradecimentos, né? Então o Antônio Carlos de Souza, ele comentou no nosso vídeo sobre ressonância magnética da próstata, PIRADS 4 ou PIRADS 5. Ele fala: excelente, Dr. Bruno Benigno, gratidão sempre. Antônio, a gratidão é toda nossa. Obrigado aí por você dedicar seu tempo aqui no nosso canal. A intenção é exatamente produzir conteúdo educativo para uma grande quantidade de pessoas. Luiz Carlos Ferreira também comentou no nosso vídeo sobre biópsia nem sempre é câncer. Esse vídeo está muito interessante, eu recomendo você escanear esse código de barras aqui e assistir. São 7 resultados possíveis de uma biópsia de próstata. E o Luiz fala: obrigado pela excelente consulta. Passou comigo em consulta, que Deus lhe abençoe e dê muita luz para continuar esse maravilhoso trabalho. Luiz, agradeço duplamente a confiança de ter passado em consulta comigo e também por ter deixado aqui o seu comentário de estímulo. Obrigado. Bom, fim dos avisos, se inscreva no canal e pule direto para o conteúdo que lhe interessa aqui na descrição ou assista o vídeo até o final. Bom, pergunta aqui é do Paulo. O Paulo comentou no nosso vídeo sobre dúvidas de câncer de próstata, bexiga, e ele fala o seguinte: Dr. Bruno, descobrimos o câncer inicial através do exame imunohistoquímico. Então vamos lá, primeira parte aqui. Câncer pelo imunohistoquímico. Quando a gente coloca uma agulha dentro da próstata, nós tiramos o tecido, várias áreas de tecido. Esse tecido é analisado no microscópio. Em algumas situações, existe uma condição chamada proliferação de pequenas glândulas da próstata atípicas. Elas funcionam como se fosse um cacho de uva emaranhado que não tem muita forma. E o médico que está olhando aquele tecido ali no microscópio, ele fica na dúvida: será que isso aqui é câncer ou será que não é câncer? Quando acontece isso, ele não consegue fechar um diagnóstico, é feito um corante especial chamado imunohistoquímica, que nada mais é uma tinta para tecido que usa um anticorpo. Então essa tinta ela é jogada no tecido na área suspeita, e quando essa tinta ela não gruda, ela não cola onde ela deveria colar, a gente fala: olha, essas células se transformaram e elas são células cancerígenas. Quando essa tinta gruda, a imunohistoquímica cora, a gente diz que o tecido é normal. Portanto, imunohistoquímica é um exame que é feito na biópsia, no tecido da biópsia do paciente, e serve para desempatar, tirar uma dúvida, é um tira-teima na biópsia. E no resultado do Paulo veio o Gleason 6, que é a somatória do Gleason 3 mais 3. Imagina aqui de 1 de 20 fragmentos, né? E de um lado, e um outro do outro, ele coloca assim, ó, 3 mais 3
de 20 fragmentos de um lado e 20 do outro. Eu acredito que não são 20 fragmentos, tá, Paulo? Provavelmente você está se referindo aqui como 2 fragmentos do outro. Então aqui eu vou interpretar como a sua pergunta é um fragmento de um lado e 2 fragmentos do outro, que no total seriam 3 fragmentos. Porque se a gente assumir que a sua pergunta aqui são 20 fragmentos da biópsia comprometidos, aí definitivamente você não é um candidato para fazer vigilância ativa, você teria que partir para um tratamento e você já vai entender por quê. Então, são 3 fragmentos. Com 20% de células ruins. O que é isso? Quando eu olho o fragmento da biópsia, eu tenho que dizer quantos por cento daquele fragmento também existe câncer. E essa graduação ela tem que ser menor que 50%. Isso é importante. Entretanto, tenho 2 pequenos nódulos dentro da próstata. Neste caso, o senhor aconselha ainda um acompanhamento com a vigilância ativa ou partir para uma retirada total da próstata? Importante aqui a pergunta. Ele tem 59 anos e o pai dele teve câncer de próstata aos 87 anos e está fazendo o tratamento. Então vamos lá. O Paulo é um paciente jovem. Ele descobriu antes dos 65 anos de idade a doença. 2, o pai dele teve câncer de próstata já numa idade avançada. Então, provavelmente, o câncer que ele manifestou agora não é nada herdado do pai. Então, a gente chama de câncer de próstata esporádico. Mas sim, isso é um fator de risco importante, né, para os homens que ainda não sabem que tem a doença. Então, como é que a gente orienta o Paulo? Como é que eu vou orientar ele? Bom, basicamente, o médico, quando ele está diante do paciente, ele vai avaliar 3 coisas importantes. Primeiro, o paciente, o histórico do paciente, comorbidade, fazer um belo exame físico, investigar outras alterações cardiovasculares, pulmonares, endócrinas. Então, fazer uma avaliação completa e também fazer um exame físico, que é o exame de toque retal. Isso é o pilar paciente. Existe um outro pilar dessa equação, que é o pilar doença. E aqui eu vou usar as informações da biópsia. Então, eu preciso saber qual o valor do PSA também. Se o PSA é maior que 20, é preocupante. Se o PSA é entre 10 e 20, risco intermediário. Se o PSA é menor que 10, já fica menos agressivo. Outro ponto, qual o tamanho da próstata? O tumor rompeu a cápsula da próstata? Ele se alojou nos linfonodos, que são os gânglios que ficam ao redor da próstata? Ele teve metástases? Então, isso é muito importante. E a terceira informação é qual é a agressividade do câncer de próstata na biópsia. Percebam aqui, olha, aqui a representação tridimensional de uma próstata, onde foram retirados 2 fragmentos. Percebam que esse fragmento aqui ele atravessou exatamente no meio do foco do câncer. Então ele vai mostrar na análise câncer de próstata. Mas esse outro fragmento, olha, passou do lado, como diz um popular, passou rente, né, o nódulo do tumor. O que vai acontecer? Esse fragmento vai dizer que não tem câncer. Isso é como se fosse uma batalha naval. Então, esse é um problema muito importante de toda a biópsia. Quando eu olho lá Gleason 6, a pergunta é, será que o cirurgião, o médico que fez a biópsia, acertou o foco? Em algumas situações isso pode ser difícil, quando a lesão é muito pequena, quando ele fez só com ultrassom, ele não usou a ressonância magnética antes da biópsia. Então, às vezes a biópsia pode trazer um quadro chamado falso negativo. A gente acreditar que o tumor tem pouca agressividade, quando na verdade existe um foco mais agressivo dentro da próstata do paciente. E esse é um dos riscos da vigilância ativa. Esses fragmentos aqui, vocês estão vendo, eles vão para uma tela de computador, eles são digitalizados e eles vão ser ampliados, né? A gente consegue fazer uma análise dando um zoom aqui de 400 vezes para conseguir ver as células. Então, essas áreas que vocês estão vendo aqui em rosa são as áreas normais e as áreas em vermelho e as áreas em amarelo são as áreas com câncer de próstata. Então, percebam aqui vários pontinhos vermelhos e amarelos e vários pontinhos rosa. Então, esse fragmento aqui, no olhômetro, a gente pode dizer que pelo menos uns 50% desse fragmento está comprometido com câncer de próstata. Portanto, isso é algo importante. Outro ponto é que vejam que essa aqui é um exemplo onde a inteligência artificial já ajuda o médico a identificar essas áreas com maior suspeita para a existência do câncer de próstata. Portanto, a gente vai conseguir ver com cada vez mais detalhes esses tecidos. E a inteligência artificial tem ajudado também, em alguns casos, a estabelecer qual é a agressividade, Gleason 3, Gleason 4 ou Gleason 5. Então, aqui mais uma representação num zoom aqui de quase 250 vezes. Cada pontinho preto que vocês veem é uma célula, tá? Bom, feito isso, a gente dá a escala de Gleason. Então, a escala de Gleason do nosso amigo Paulo foi
3 mais 3, então eram 2 áreas de pouca agressividade e deu no total 6. Portanto, a gente chama de doença com baixo risco de infiltração e baixo risco de metástases, tá? Muito importante essa informação. Quando o Gleason é 7, 8, 9 e 10, a gente nem propõe vigilância ativa. Bom, então agora eu tenho todas as informações. Eu já sei que o paciente tem uma boa condição física, ele é jovem, eu sei que ele tem um Gleason 6 e eu vou categorizar em 3 grupos de risco. Baixo risco de metástases, risco intermediário de metástases e alto risco de metástases. Quem são os que podem ser considerados baixo risco? Quem tem um PSA menor que 10. Tá? O Paulo não falou pra gente, mas imagino que está menor que 10. Que tem o Gleason até o Gleason 6 e não pode ter nenhum tumor que compromete toda a glândula, todo o lobo da próstata. Esses homens, eles têm uma alta probabilidade de ficarem curados. Olha, vejam aqui, ó, essa curva sólida aqui mostra a chance da doença voltar no intervalo de 20 anos. Para esses homens aqui, a chance de voltar é menos de 10%. Portanto, a chance dele ser tratado e ficar curado é muito alta. Aqui, esse slide está em inglês, mas eu vou mostrar para vocês porque é uma publicação muito importante. Ele foi publicado em 2020 num dos jornais urológicos mais famosos do mundo, que é o Journal of Urology. E ele fala o seguinte, quais são os critérios, como fazer uma boa vigilância ativa, quais são os riscos, né? Então esse foi um estudo que avaliou homens que foram submetidos ao toque retal, ao PSA, à biópsia, à ressonância e exames de ultrassom de repetição. No total foram 1.450 homens que foram para o protocolo de vigilância ativa. Dentre esses homens, tinham alguns que tinham também o Gleason 7, que normalmente aqui no Brasil nós não indicamos. Tá? E eles tinham uma velocidade do PSA baixa e alguns deles também tinham uma lesão de alta agressividade na ressonância. Então é importante você olhar a sua ressonância. Se você tem um Gleason 6, tá? Tumor bonzinho, mas se você olha na ressonância que tem um PIRADS 4 ou 5, a primeira coisa que eu como médico vou me perguntar é: será que de fato o tumor é tão bonzinho assim? Será que na verdade não existe uma outra área mais agressiva e eu estaria perdendo tempo fazendo vigilância ativa para esse paciente? Então essa é uma das respostas, Paulo, que eu tenho que dar para você. Olha, tudo bem, você tem um Gleason 6, mas a minha pergunta é: como é que está a sua ressonância? Né? Tem um PIRADS 4, tem um PIRADS 5, porque se tiver, eu não estou tão confortável em dizer para você que de fato você tem um tumor de baixa agressividade. Talvez você tenha um tumor mais agressivo, talvez uma nova biópsia seja necessária. Então, muito importante essa informação. Mas, dos homens que de fato têm um Gleason baixo, e quando acompanhados por 7 anos, vejam, 99% deles não desenvolveu metástases, apenas 1% desenvolveu desses 1.450 homens. Né? E apenas 1% desses homens veio a falecer do câncer de próstata nesse intervalo de 7 anos. Portanto, mostrando que a estratégia de vigilância ativa é segura para 99% dos homens quando bem selecionados. O único detalhe é que quando eles comparam os pacientes que foram para a vigilância e tinham um tumor de baixa agressividade, Gleason 6, eles foram muito melhor do que aqueles que entraram na vigilância com o Gleason 7. E é por isso que eu, na minha prática, não recomendo vigilância ativa para homens com o Gleason 7. Tá? E quais foram os fatores de risco que tiraram esses homens da vigilância ativa? Primeiro, a velocidade com que o PSA aumenta. Segundo, se eles tinham na ressonância o PSA, o PIRADS 4 ou 5, ou se eles tinham o Gleason 7 no momento da entrada da vigilância. E por último, para não ficar muito longo, quais são os motivos, né? Por que os homens acabam entrando na vigilância e algum tempo depois eles são retirados da vigilância e acabam sendo tratados? Então a gente sabe que esse aqui foi um outro estudo muito importante que foi publicado na mesma revista, o Journal of Urology, é um estudo de 2021, muito interessante também. Já um estudo que envolveu aqui 8.541 homens que foram para o protocolo de vigilância ativa, e esses homens foram acompanhados por 5 anos, né? E o estudo tentou avaliar quais foram as tendências aqui em protocolo de vigilância ativa, qual o tempo que esses homens ficaram sem a necessidade de serem operados e quais foram os fatores de risco que levaram a uma descontinuidade do protocolo de vigilância ativa. Outro dado importante é que eles trazem que nos Estados Unidos houve uma crescente adoção da vigilância ativa nos últimos anos. Em 2008, só 38% dos pacientes que descobriam câncer de próstata de baixa agressividade
faziam vigilância ativa. Hoje esse número, em 2014, que foi o corte dos dados, já passou de 69%. No Brasil esses números são ainda um pouco menores. Segundo dados da Sociedade Brasileira, menos de 40% dos homens com câncer de próstata de baixa agressividade acabam fazendo o protocolo de vigilância ativa. E percebam que mesmo esses homens que entraram no protocolo, metade deles, 51% desses pacientes, acabou sendo tratado no intervalo aqui pequeno, de 4 anos apenas. Não? Então percebam que boa parte desses homens que vão para a vigilância acabam saindo. Né? E em 5 anos, só 52% desses pacientes estavam livres de qualquer tipo de tratamento. E quais foram os fatores que levaram os homens a sair da vigilância ativa? Primeiro, homens mais jovens, que têm uma longa expectativa de vida, portanto, mais tempo para o câncer crescer, nós tendemos a tratar esses homens de forma mais precoce. Os próprios pacientes acabam preferindo isso. O ano do diagnóstico. Então, décadas mais passadas, tinham menos chance do homem aderir ao protocolo de vigilância ativa. Hoje em dia, nós conseguimos monitorar esses pacientes de uma forma melhor. Então, séries mais modernas têm resultados melhores de vigilância. Homens com altas comorbidades. Então, esses homens, em geral, eles acabam saindo do protocolo por outros motivos, por outras razões. Pacientes tratados em centros acadêmicos, né? Então, homens que tratados em centros acadêmicos universitários acabam tendo um viés um pouco mais de serem operados ou serem irradiados. Cirurgiões com alto volume cirúrgico. Se é um cirurgião que tem muita experiência, ele acaba sendo muito confiante em indicar tratamento cirúrgico e menos vigilância ativa, porque tem bons resultados. Né? E, claro, características específicas do câncer. Portanto, eu queria dar uma noção para vocês aqui geral de que, do final das contas, Paulo, você sim pode fazer vigilância ativa, desde que você tenha até 3 fragmentos, o seu PSA seja menor que 10 e, de preferência, que você não tenha uma ressonância com PIRADS 4 ou um PIRADS 5. É muito importante você compartilhar os seus medos, suas angústias, suas preocupações com a sua equipe médica. Fazer um protocolo de vigilância ativa requer comprometimento também por parte do paciente. Você tem que fazer exames a cada 3 meses de sangue. Você tem que repetir pelo menos uma vez por ano a ressonância magnética. Você vai ter que repetir uma nova biópsia de 6 meses a 1 ano da primeira biópsia e depois a cada 2 anos. Então, vigilância ativa é um tratamento que requer uma alta aderência por parte e um compromisso por parte do próprio paciente. Então essa é a minha mensagem final. Eu espero que todas essas informações possam ajudar você a chegar no seu médico sabendo e como, né, como abordar as suas questões pessoais, né, e como trazer um tratamento personalizado para você. Não existe receita de bolo. Existe adaptação, personalização e esse é o objetivo de trazer esses conteúdos aqui para vocês. Eu agradeço mais uma vez aqui a atenção. Não se esqueçam aqui de se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo, nos ajudar a levar esse conteúdo para uma quantidade maior de pessoas. Se quiser saber mais sobre o nosso trabalho, basta acessar aqui o www.clinica uro de urologia, onco de oncologia.com.br. Tudo junto. E nos seguir nas redes sociais aqui no Instagram. Meu grande abraço para vocês e mais uma vez aí até a próxima. Obrigado.